Então vamos lá. Então foi bom esse esclarecimento, né, Tim? Porque Claro. o que me chegou era que parecia que estava colocando na conta da direção do clube a ausência dele como titular da equipe. Então, já quando tomei nota dessa situação, prontamente me coloquei na condição de externar a nossa posição, de que nós nunca escalamos um jogador. Nunca. Então, quem se escala é ele. Primeiro ponto. Segundo, a qualquer momento do tempo do contrato dele aqui dentro do clube, se a gente optasse por essa questão de escanteá-lo, era melhor nós rescindirmos o contrato no qual nós podemos fazê-lo a qualquer momento. Uma vez que dentro do contrato dele existe uma possibilidade de rescisão na medida em que ele não atinge um determinado percentual de gordura, o qual ele nunca conseguiu atingir. Então, ele a qualquer momento nós podemos demiti-lo. A qualquer momento nós podemos demiti-lo. Então, se houvesse uma orientação para não escalá-lo, era muito mais fácil a gente economizar dinheiro e rescindir o contrato dele a qualquer momento. Então, esse aí não é o caso. A situação dele é tão somente uma escolha técnica, é um jogador que tecnicamente ele apresenta grande qualidade, uma vistosidade quando ele está na posse da bola, e os treinadores optam não por colocá-lo de pronto, por entender que ele não entrega outras variações, outras características no jogo que são fundamentais. E isso, com o passar do tempo, a gente vai perdendo um pouco o argumento, tendo em vista que em jogos onde ele começou, a sequência às vezes que ele teve, em alguns momentos ele sofreu com essa questão física. Você jogou bola. Inclusive, ontem, um torcedor do Vila me interpelou essa situação do Naninho. Eu falei, cara, o Naninho é um jogador que tem a sua utilidade. Infelizmente, ainda não conseguiu, apesar de estar aí há um ano e meio, a gente fazer todo tipo de trabalho do mundo, atender algumas exigências mínimas que o clube coloca, mas isso que eu coloco não o impede de entrar em campo. E que ele vai ser útil, provavelmente, na partida, entrando na partida. Só não pode esquecer que ontem foi um jogo em que nós estávamos com o adversário com um jogador a menos. Acho que ele, até mesmo, por exemplo, no jogo do Curitiba, ele tinha que ter sido uma opção para nós naquela situação, porque o cenário se desenharia também de igual forma. Acho, inclusive, ontem que ele deveria ter entrado antes, Então, a condição dele não tem nada a ver com escolha nem posicionamento de diretoria, porque a gente não faz dessa forma. É tão somente uma opção de todos os treinadores que aqui passaram. Talvez daqui a pouco ele vai sair do Vila, vai para um outro clube, às vezes disputar a mesma competição que a gente vai disputar ano que vem ou nos próximos anos, e ele vai ser um grande destaque nesses clubes. Mas hoje, os treinadores que aqui passaram de forma recente, desde a chegada dele, todos de forma unânime, optaram não por começar. O Igor escalou ele, colocou ele, e até fiquei surpreso ao saber que ele estava na sua seleção do campeonato, um atleta que machucou no primeiro jogo da semifinal. Ele não jogou o segundo jogo e não jogou nenhum dos outros dois jogos da final. Será Zido, que talvez a lesão tenha sido causada até por não atender alguns requisitos físicos? Enfim, não vamos entrar muito nesse questionamento, mas a minha intervenção é tão somente para dizer que não há nenhum tipo de orientação ou objeção na escalação do atleta. E que isso é uma opção única e exclusiva das comissões técnicas que aqui passaram. Não, perfeito. O Campeonato Goiano, ele jogou 13 dos 16 jogos. Realmente ele teve a lesão na Sim. reta final. E muitas vezes lesões, e eu sou expert, né, presidente, de lesão, porque vivi muito na minha carreira. Tem vários fatores. Sim, pode ser uma questão dele não estar na forma física ideal, uma lesão muscular ela ocorre. O que eu citei aqui também, antes da participação do senhor, foi que todas as vezes
que eu vi o Naninho em campo, se foi entrando como titular, ou em 15 minutos finais, como ele entrou ontem, ou outras participações entrando no intervalo, eu vejo que o jogador, pelo menos passou isso para mim, que o jogador dentro de campo, na função que exerce, que cabe a ele procura exercer da melhor maneira possível. Ele tenta se entregar, ele tenta ajudar na recomposição, ele não tem característica de marcação, assim como ele também não é um jogador que tem uma característica de velocidade. Ele é um jogador técnico de criação. Mas todas as vezes que eu vi ele dentro de campo, eu vi ele procurando fazer o melhor. Você ouviu algo diferente disso? Ouviu ele dentro de campo algumas vezes não entregando como o clube esperava? Ô Tim, se eu achasse que o jogador não entrasse assim, pelo menos dentro da limitação dele, fazendo algo que seja melhor, fica complicado, né? Eu entendo que alguns jogos, inclusive que ele começou de titular na Série B, inclusive no ano passado, ele não apresentou, aí agora na minha opinião, ele não apresentou uma performance também que o habilitasse ou o credenciasse a ter uma grande sequência. Ele foi ter um bom momento no Campeonato Goiano desse ano, isso é fato. Ali encaixou-se um grande momento, talvez até pela, vamos dizer, pela também exigência técnica do próprio campeonato, né? A gente não sabe também, eu não posso afirmar categoricamente isso, mas ele é um atleta que tem grande qualidade. Então, em todo o período que ele está aqui no clube, eu não tenho um argumento que chegasse também e falasse para o treinador que estaria aqui, em determinado momento eu até fiz, ao longo do período, que também o habilitasse ou que o credenciasse a ser um titular dono de camisa no clube, entendeu? Mesmo porque eu sinceramente, agora fazendo um parênteses, como que eu cobro do restante do grupo, sendo que um atleta às vezes deixa a desejar em determinada questão de condicionamento físico? Mas entregou em qual momento? Em qual momento que entregou? Fez a diferença em qual clássico? Fez a diferença em qual momento em jogos da Série B e da Série do ano passado e desse ano? Sobre isso que eu estava falando. Em qual jogo que você assistiu, você fala ali que começou os 11 para 11 com velocidade, alta rotação, que fez a diferença? Que você lembra? Então nós temos que ser justos no que a gente fala. É sobre isso que eu quis dizer, a justiça, né? Mas é justamente em cima disso, presidente, então, da assim, justiça. Então é o seguinte, uma coisa eu tinha. Não, pezinho bolinha no pé, não. Tem eu acho que o atleta ele tem a sua utilidade, assim como ontem ele teve uma grande utilidade, entrando no transcorrer do jogo, o jogo mais espaçado, um jogo que você tem a posse de bola, um jogo que você está dentro de casa, que você precisa agredir mais o adversário, um adversário que está com um jogador a menos, que vai deixar mais espaço, que você precisa achar aquela pifada, aquele passe com maior precisão, que você sabe que tem. Então, cada jogo vai ter a sua característica. Assim como eu posso citar outros também que entrou, que eu posso me recorrer aqui, que entrou e a coisa não caminhou. Por quê? Porque exige ali uma certa necessidade, existe uma certa intensidade. Deixa eu falar para vocês, o nosso time é um time que tem que correr, amiga, é time competitivo. É time competitivo. Se não for competitivo, pelas dificuldades, as limitações que nós temos, nós vamos ficar para trás. Então, essa é a condição no qual também, em determinado momento, como eu disse, eu perdi um pouco a força também de argumentar, porque eu não vejo toda essa questão igual vocês veem aí, de uma forma, vamos dizer assim, quase que isolada, num jogo pontual, num determinado modelo de jogo. Como eu disse para vocês, assim como o jogo do Curitiba, que era um jogo que o desenho do jogo também, vamos dizer assim, era um desenho parecido com isso. Você precisava atacar, você ia ter uma maior posse de bola, o adversário fechadinho, aí é um jogador que se torna útil. Só para fazer a última colocação minha, que eu ouço muito em relação a comparações, né? Porque o senhor citou aí o Naninho, os jogos que ele fez
Para mim, o campeonato goiano dele foi muito bom. Esse campeonato brasileiro, além do jogo de ontem, teve outros jogos que ele entrou bem. Eu cito o jogo contra o Avaí, que ele ajudou naquela virada, onde o Vila não tinha jogado bem no primeiro tempo e conseguiu virar diante do Avaí. Mas uma situação que a gente vê em cima, e eu tenho certeza, porque consegui e te conheço muito bem, e essa questão de presidente, né, querer escalar, essa coisa, eu confesso que eu nunca participei disso. Eu sei que na função de presidente, como é a sua, você contesta o treinador, que é normal, por que você fez isso, por que você escolheu esse, não aquele, isso é natural. E uma coisa que a gente vê muito, e é uma comparação do Naninho com o João Lucas. O João Lucas está inteirando quase 70 jogos com a camisa do Vila Nova. O João Lucas, muitas vezes, ele tem muita mais preferência dos treinadores do que o Naninho. E também foi um jogador que poucas vezes ajudou. Ajudou esse ano no jogo, se eu não me engano, contra o Operário. Ou foi contra o Amazonas, também na vitória contra fora o Amazonas lá em Manaus, né? Que ele fez um dos gols. Mas ele teve muito mais ele foi muito mais utilizado do que o Naninho. E pelo menos na minha visão, presidente, ele é bem abaixo tecnicamente. Olha que eu torço porque é um garoto, prata da casa, assim como eu fui um dia, que gostaria de ver ele galgando lugares maiores, jogando mais, ajudando mais o Vila Nova. Já está com quase 70 jogos e não ajudou tanto assim. Só que em detrimento ao Naninho, ele foi muito mais utilizado do que o Luciano Naninho. Isso que também, na minha visão, eu achei que não foi certo por parte dos treinadores. Certo, aí, Tim, se você tiver os dados aí, depois você me conta quantos jogos o João Lucas foi titular esse ano e quantos o Naninho foi. O Naninho foi no Campeonato Goiano, né? E pra mim, quando ele foi titular no Goiano, ele foi muito bem. Não, o João Lucas começou quantos jogos esse ano? No Brasileiro? 3? Começou? Não quantos sei. Que ele começou? Mas eu sei que ele participou muito mais, né? Então, assim... Que ele entrou muito mais. Tim, então, assim... vamos dizer assim, essa comparação sua com o João, acho que ambos, inclusive, pisaram até pouco. Os dois. Porque não foi o modelo adotado. Inclusive, foi uma das cobranças também que nós tivemos com a comissão que saiu, ser refém de um mesmo modelo de jogo, de uma mesma sistemática de jogo, de um mesmo padrão de jogo dentro e fora de casa. Porque a gente entendia também que nós estávamos desequilibrados. Determinado modelo de jogo, nós falamos, tira um atacante, reforça o meio, dá mais opções. Então, assim, essa questão do João, igual você fala, o João também foi muito pouco utilizado. Você pode pegar aí que você vai ver pouquíssimos jogos, os jogos que o João entrou. Então não dá para você comparar um com o outro, entendeu? O João Lucas participou de 22 jogos, o Danilo ajudou, nos olhou. Mas eu acho que foi bom. A participação. Eu acho que agora começa não. Aí, por exemplo, você fala assim, ele entrou bem contra o Avaí, entrou demais. Então tem atleta que você sabe que em determinado momento ele vai ser útil para um modelo de jogo, às vezes vai ser importante. Os jogos, hoje são 100 minutos. Você vai ganhar o jogo, às vezes é com a sua mexida. Hoje são 5 substituições, hoje mudou demais a dinâmica. Eu acho que em determinado momento ele poderia ser melhor utilizado, às vezes no transcorrer do jogo, entrando mais cedo, eu acho que sim. Talvez é um atleta que sofre um pouco mais começando o jogo, talvez, eu creio também que seja. Ele com um jogo mais espaçado, já que ele não aguenta jogar o jogo inteiro, ele participando ali, vamos dizer, 30, 40 minutos com qualidade, se entregando, se dedicando. Igual você falou, quando ele entra, ele faz isso e tem que ser destacado. Porém, deveria ter sido utilizado um pouco mais. Eu acredito nessa intervenção, só que aí é uma opção técnica. E eu não interfiro nisso. Nós não interferimos nisso. O que a gente pode fazer, quando a gente não concorda com a ideia, com o jeito de jogar, quando a gente acha que precisa mudar, a coisa que a gente faz é trocar o treinador, ué. E assim nós o fizemos. Então não tem muito o que questionar. Então vocês têm que pegar aí os 6 treinadores que passaram no Vila, fazer um trabalhinho aí, cada um, por que não põe para jogar, por que não põe para jogar. Então é isso aí, meu amigo. Muito bom, presidente, ter você aqui participando com a gente aqui nos debates. E bom que acaba também com essa conversa. Foi bom e obrigado por ter participado, por ter ligado aqui.
ter ligado não, né? Ter alguém te pedido passou a produção, situação, né? falou com a Aninha aqui, porque assim, os torcedores do Vila gostariam de ouvir isso, né? E sempre ficou uma coisa muito aberta. Porque Por exemplo, ele revelou gostam. essa informação que ninguém sabia. Na cláusula do contrato do Naninho, Sim. tem lá um ponto que fala que ele pode ser dispensado por conta de questão de percentual de gordura. E não atingir a meta, e ele nunca atingiu a meta então, e não assim, foi. Muda a minha visão também do que eu estava falando aqui. Porque se o Vila tivesse a vontade de mandá-lo embora, teria utilizado essa cláusula. O que a gente falou também, presidente, só que a gente não sabia, né? Foi em relação a essa. Ninguém se defendeu ele em relação ao não comprometimento. Ele precisava de ter trabalhado mais fisicamente. Questão é a qualidade. Entrado em forma física melhor para ajudar o Vila. O que a gente contestou foi a questão da qualidade, pelo menos na minha visão, quando eu falei, foi em relação à qualidade dele, que a maioria das vezes que eu vi ele em campo, eu vi um jogador muito habilidoso, muito talentoso, e que dentro de campo eu também via ele tentando se entregar dentro das possibilidades dele. Mas eu agradeço mais uma vez. Acho que obrigado, presidente. Obrigado, presidente, pela participação. Eu acho que é isso aí, ele esclareceu. Falta intensidade pro Naninho, pra mim, com todos os treinadores que passaram aí, e ficou bem claro isso. Mais alguma coisa, presidente? Ou era só isso mesmo? Não, é só isso mesmo e siga à disposição, tá bom? É só para deixar claro, porque Perfeito. acaba que acaba virando uma enxurrada de conversa. Eu vou falar um negócio para vocês. Vocês já me conhecem, Tim, principalmente. Eu sou bem objetivo nas coisas, rapaz. Nós temos que defender também, meu amigo. Ficar indignado é quando vai lá e decide a porra do jogo. Quando vai lá e faz um trem decisivo. Pega aí os jogos que jogou aí, o que fez de extraordinário também. Pelo amor de Deus, gente. Vamos lá, nós temos que cobrar o cara entrar em forma, rapaz. Correr, competir. Acho que aqui campeonato é 200 por hora, meu amigo. A verdade, a gente tem que cobrar de todos em fazer o prol do clube que ele está defendendo. Exatamente. Independente de qual seja. Quando tava na sequência de jogos, quando tava bacana, quando tava tudo aí, tá fazendo os golzinhos, dando assistência. Aí depois machuca, aí descuida um pouquinho, aí a gente tem que tratar. E o que eu tô falando aqui é de forma bem aberta, que ele é bom menino. Ele é bom menino, sentei com ele, sentei com o empresário, pedir a oportunidade. Então, nós temos que também, vamos dizer, vamos lá, é porque a sua memória também está curta. Porque, olha só, ele começou o campeonato de titular. Ele fez gol naquele primeiro jogo do Guarani. Depois, pega a sequência de jogos. Como é que foi? Ele continuou de titular nos jogos seguintes. E a coisa não fluiu. Essa análise vocês não fazem. Se a gente pegar se a gente não pegar as coisas que não fluíram, não foi só ele. Aí entra todos os outros. Não, tudo bem. Aí entra todos os outros. Aí entra João Lucas, entra Denilson, entra vários outros. Entra a zaga, o Denis. Aí entra todos, presidente. Não só um. Não podemos criticar só um. E esses aí não são titulares, ué. E o Denis? Não são titulares. O Naninho também não é. Sim, mas olha, começou o campeonato de titular. Sim. Alguma coisa aconteceu, né? E para mim, em muitos momentos, ele deveria até ter assumido novamente a titularidade. Mas aí não sou o treinador. Cada treinador faz o que acha, certo? Também acho que deveria ter mudado o esquema de jogar, a forma de jogar. Sim. Tanto que quando a gente achou que nós estávamos no limite, porque nós tínhamos que criar alguma coisa diferente da forma de jogar, nós mudamos o treinador. E ainda assim apareceu 300 mil viúvas. A verdade, ela tem que ser dita. Ó, vamos lá, aqui, ó, vamos colocar aqui. Ó, vamos dizer aqui, ó, nós começamos aqui o Campeonato Brasileiro. Com o Guarani em casa, o menino fez um baita jogo, fez gol. Aí depois nós jogamos contra o Sport fora, deu dó do nosso time. Aí nós fizemos um jogo contra o Operário em casa, que também o atleta não teve uma boa performance. Aí nós pegamos o América Mineiro fora, que aí ele entrou no transcorrer do jogo e também não fez muita coisa. Depois nós jogamos aquele jogo contra o Cuiabá na Copa Verde, e ele não fez um bom jogo. É um bom garoto. Depois nós pegamos o CRB fora, que ele começou o jogo e também não fez um bom jogo. Então, assim, nós tivemos uma sequência ali também, que aí a coisa também não foi fluindo. Aí troca treinador, o novo treinador chegou, implementou um modelo, que foi o Luizinho, que num determinado momento
ele surtiu o efeito, e aí a tendência é o cara ir repetindo, você sabe como é que funciona. Entendeu? Perfeito. Obrigado, então, presidente Hugo Jorge Um abraço, Bravo. até mais. Um abraço aí, obrigado pela